Bom dia, pessoal. Tudo certinho com vocês? Belezinha? Então tá bom. Vocês receberam então as questões aí de direito tributário das últimas provas de juiz federal. Nós temos aí 16 questões, né, colocadas dentro da matéria de direito tributário, que trabalham com vários aspectos aí que a gente vai aprofundar, né, tentando colocar aí uma repetição de matérias e trabalhar com as principais matérias que são dadas aí nas provas. Você vai ver que algumas dessas questões aqui, até a gente trabalhou nos materiais, né? Como nos materiais já levava a questão para vocês, né? Então já trazia questões para vocês. Algumas a gente trabalhou. Então a gente vai passar aí nos principais assuntos. Elas não estão elencadas por assunto, né? Então às vezes a gente vai num assunto, volta nele, sai dele, retorna para a Constituição, vai para o CTN. Então mescla aí várias possibilidades. Certo? Então a gente começa com a questão número 1, aí caiu para o TRF da primeira região. Ela diz o seguinte, ó: considerando o que dispõe a Constituição Federal acerca da contribuição social sobre o lucro líquido, assinale a opção correta. Bom, a primeira ideia é quando eu faço uma questão que pergunta um tributo em espécie, e aqui é muito mais do que perguntar um tributo em espécie. É perguntar a espécie dentro da espécie tributária a contribuição. Então a gente tem aquela divisão, né, que nós vimos em 5 espécies tributárias, né? Então imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e as outras contribuições, certo? Então nós temos essa qualidade aí, né? As outras contribuições são chamadas de contribuições especiais ou contribuições sociais. Essas são as outras contribuições, chamadas de contribuições sociais ou contribuições especiais. Pois a CSLL, que começa com C, portanto, ela é uma contribuição, né? E ela não é uma contribuição de melhoria, ela é uma contribuição social sobre o lucro líquido. Certo? Então é uma contribuição que vai ser paga sobre o lucro líquido. Na verdade, ela está qualificada como uma contribuição social, ela não é uma contribuição de melhoria. Dentro dessas contribuições, nós temos várias contribuições que podem ser cobradas. Nós temos as contribuições sociais, nós temos as contribuições para a Seguridade Social, tem as contribuições de intervenção do domínio econômico, tem as contribuições de interesses, categorias profissionais econômicas, tem a contribuição para o serviço de iluminação pública. Então são várias contribuições aqui encaixadas. Uma delas é a contribuição social sobre o lucro líquido, certo? Que tem as suas peculiaridades. Qual é a principal peculiaridade de uma contribuição? A principal peculiaridade de uma contribuição é que ela vai ter uma finalidade social a ser atingida. Então, a contribuição, ela busca um fim social, uma finalidade constitucional. Aí, por exemplo, essa finalidade constitucional pode ser para a Seguridade Social, né? Pode acontecer que eu tenha uma finalidade para a Seguridade Social. Poderá acontecer que eu tenha uma finalidade para a saúde, como foi a CPMF. Pode acontecer que eu tenha uma finalidade para a iluminação pública, como é a contribuição para o serviço de iluminação pública. Então vai depender cada uma das finalidades constitucionais que eu quero alcançar. A primeira afirmação, ela vai te dizer o seguinte, ó: é possível, desde que por meio de lei, estabelecer a substituição tributária da contribuição social sobre o lucro líquido. Bom, a pergunta aqui, ela não é sobre essa afirmação, ela não necessita que você saiba, por exemplo, a lei da contribuição social sobre o lucro líquido. Não precisa que você saiba todo o regramento da contribuição social sobre o lucro líquido, porque a pergunta aqui é basicamente a estrutura da substituição tributária. Aí o que você faz? Na aula de comentário de questões, eu não estou muito preocupado que você saiba o artigo, certo? Porque o artigo não importa, né? Tá, em que artigo que está? Bom, se está no 70.000 ou no 70, pouco importa, né? Importa que tu saiba a matéria. Então, como é que tu consegue chegar dentro dessa linha, nessa resposta aqui? Bom, olha só,
ele pergunta o critério da substituição tributária. Aí eu tenho que saber o que é substituição tributária. O que acontece na substituição tributária? Substituição tributária, ela na verdade altera quem vai pagar o tributo, certo? Na substituição tributária, você tem a figura do substituto e do substituído, certo? Então você vai ter alguém que teria que pagar o tributo, porque realiza o fato gerador, só que esse alguém que teria que pagar o tributo, ele não paga, e quem paga é o substituto tributário, certo? Então, eu vou ter o critério da substituição. A própria ideia do nome substituição já vai te dizer, né? Eu vou tirar uma pessoa e colocar outra. Então eu substituo tributariamente aquela pessoa. Isso acontece com quais produtos? Bom, e qual é o desenho? Na verdade, o desenho da substituição tributária, e as duas são tidas como condicionais, a substituição tributária para frente e a substituição tributária para trás. As duas são tidas como condicionais. O que seria a substituição tributária para frente e para trás? Só para a gente aprofundar um pouco mais, olha só. Vamos supor que eu tenha aqui uma indústria que fabrica um produto que é consumido aí por grande parte da população, certo? Produto em massa, ok? E aí dentro dessa indústria que fabrica esse produto, eu vou ter um distribuidor, depois eu vou ter um supermercado lá, e depois eu vou ter aí o consumidor. Certo? Essa é a sequência da relação aí de um dos aspectos da substituição tributária. Aí, por exemplo, vamos supor que esse sujeito aqui, ele venda bebida alcoólica, certo? Bebida alcoólica você tem poucos fabricantes e milhares de consumidores, certo? E milhares de supermercados, bares, restaurantes que vendem bebida alcoólica. Então o que acontece? Vem um instrumento normativo, que é na verdade essa questão, basta que você saiba qual é o instrumento normativo que faz isso. Vem um instrumento normativo e diz o seguinte, ó, na verdade, quem vai pagar o ICMS e o IPI dessa operação e dessa operação vai ser o industrial. Então ele paga, por exemplo, se estou trabalhando com ICMS, ele vai pagar o ICMS próprio, que é esse ICMS aqui, certo? Esse ICMS que ele vai pagar, porque ele está vendendo, ele vai pagar o ICMS, só que ele vai pagar o ICMS também sobre um fato gerador presumido, distribuidor para o supermercado e do supermercado para o consumidor final. Ele paga o ICMS substituição tributária. Ele tem uma sigla, é o ICMS-ST, que é o ICMS substituição tributária, ele vai pagar isso. Isso aqui foi tido por constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, a chamada substituição tributária para frente. Por quê? Por que as indústrias alegaram inconstitucionalidade? Porque na verdade isso aqui é tributar sobre um fato gerador que ainda não aconteceu. Tu imagina, no momento que sai o caminhão da indústria para o distribuidor, já incide 13 ICMS, o ICMS próprio e os outros 2 ICMS que sequer ocorreram os fatos geradores. Eu não sei se aquela garrafa quando está lá no supermercado vai quebrar ou vai ir para o consumidor, né? Pode ser que ele pegue na prateleira, pá, quebrou, deu, perdi a mercadoria. E dentro da sequência a indústria já pagou ICMS. Então isso foi suscitado aí no Supremo Tribunal Federal e acabou se pacificando pela constitucionalidade da substituição tributária para frente. É uma norma de arrecadação. Isso acontece com bebida alcoólica, com montadora de veículos, produtos farmacêuticos, medicamentos, portanto, né, pneus, vários produtos que hoje você tem consumo em massa e poucos fabricantes. O que é a substituição tributária para trás? Substituição tributária para trás é que essa indústria aqui, ela também vai comprar de alguém, certo? Porque ela não faz o plim, né? Tá aqui o pneu, por exemplo. O que essa indústria vai fazer? Normalmente ela vai comprar de uma fornecedora de matéria-prima, que pode ser grande, mas pode ser que não seja muito grande esse fornecedor de matéria-prima, que vai comprar aqui de um produtor, certo? Então vai ser basicamente assim. Da venda de um produto do produtor rural, vamos dizer, produtor rural, para a fornecedora lá de matéria-prima, vai ter ICMS. Só que esse instrumento normativo que é exigido aí na letra A, ele vai dizer o seguinte,
não paga o ICMS agora. Espera, porque fica muito difícil eu cobrar ICMS de todos os produtores rurais. Então espera, não paga agora. Depois a fornecedora vai vender para uma grande indústria. É a fornecedora que tem que pagar. Esse instrumento normativo vai dizer, não paga agora. Espera porque eu vou concentrar toda a arrecadação na indústria. Porque aí eu tenho certeza que a indústria, número 1, ela vai ter que pagar. Porque se não pagar, eu executo ela. E se eu faço uma execução fiscal contra a indústria, ela vai ter dinheiro para pagar. O que o produtor rural vai ter para me pagar se ele não pagar o ICMS? Bom, eu vou olhar o patrimônio dele, a maioria dos produtores rurais não tem um vasto patrimônio. Ele vai ter a terra e vai ter a casa. Os dois são impenhoráveis. Pequena propriedade rural e o bem de família. Os dois estão como impenhoráveis, certo? Aí se eu vou penhorar uma máquina, ele vai dizer, olha, máquina, utensílio, necessário desenvolvimento de atividade, que também está no rol de impenhorabilidade. Então eu não vou encontrar bens para penhorar de um produtor rural. Pouco provável que eu encontre, dependendo de um fornecimento de matéria-prima, as fornecedoras de matéria-prima, normalmente, elas são empresas que congregam produtores e depois vendem para a indústria. Normalmente acontece isso. Você tem algumas exceções, né? Como é o caso do polo petroquímico, aqui em Triunfo, né? Você tem aí empresas, a Braskem, por exemplo, empresa multinacional que produz matéria-prima para a empresa, né? Mas é a exceção, né? Então, de certa forma, também a fornecedora é pequena. Então eu concentro tudo aqui no industrial, né? O industrial que é justamente aquele que efetiva aí toda a cadeia, vamos dizer assim, o núcleo da cadeia produtiva, ele que faz a mágica, ele que faz a transformação da natureza para o consumidor. Então eu agrego a ele o dever de pagar o tributo. Então tá, só expliquei substituição tributária para a gente entender melhor e não ficar restrito só ao que a questão disse, né? O que substituição tributária faz? Ela diz quem é que vai pagar o tributo, certo? Portanto, ela diz quem é o substituto. Portanto, ela está alterando o polo passivo da tributação, certo? Polo passivo da tributação. Se ela está alterando o polo passivo da tributação, aí vem a pergunta. A pergunta dessa questão, ela é simplória, ela só assusta muito, mas ela é simplória, como a maioria das questões de juiz federal, né? Vem numa fantasia enorme, assim, que monstro, né? Aí daqui a pouco ela é pontual a resposta, né? Então, como é que eu coloco alguém no polo passivo como substituto tributário? Ou ainda, se eu quiser relacionar um vocabulário mais bruto, como é que eu exijo que alguém pague um tributo? Ou melhor, qual é o instrumento normativo que obriga alguém a pagar um tributo? Constituição Federal, lei complementar, lei, decreto, portaria, ordem de serviço, qual seria? Lei, certo? Eu até posso ficar na dúvida se é lei complementar ou se é lei. Essa dúvida eu posso ficar. Agora, eu não posso ficar em dúvida se é a Constituição Federal, seria, porque nós falamos que a Constituição ela não cria tributo, ela outorga competência. Não posso ficar na dúvida se é uma ordem de serviço, se é uma instrução normativa, se é uma portaria. Não posso ficar nessa dúvida, eu tenho que saber que é a lei. Até posso confundir se é caso de lei complementar ou de lei ordinária, certo? No caso da contribuição social sobre o lucro líquido, eu não preciso de lei complementar, ela pode ser estabelecida em lei, certo? Porque eu preciso de lei complementar, tem que ficar atento aí para o critério da lei complementar em algumas hipóteses. Quais são as hipóteses que eu tenho que ficar atento para a lei complementar? Bom, a lei complementar ela vai regular matéria geral de direito tributário, certo? Primeiro aspecto da lei complementar é que eu tenho que ler o artigo 146, porque o artigo 146 da Constituição Federal, ele vai informar critérios importantes sobre a estrutura da lei complementar. Qual a função da lei complementar? Ela vai dizer basicamente que vai dispor sobre conflitos de competência, por exemplo, que vai regular limitações ao poder de tributar e que vai definir matéria geral de direito tributário. Só que dentro disso, e aí os pontos que mais caem, são 4 afirmações onde caberia lei complementar para instituir aquele tributo. Quando que eu preciso de lei complementar para instituir o tributo? Imposto sobre grandes fortunas, precisa de lei complementar. Empréstimo compulsório
precisa de lei complementar. Impostos residuais precisa de lei complementar. E contribuições residuais precisaria de lei complementar. O que são os impostos residuais e as contribuições residuais? É uma regra de segurança dada aí para que a União Federal institua outros impostos ou outras contribuições além daquelas já discriminadas na Constituição. Entretanto, esses outros impostos e essas outras contribuições têm peculiaridades. Elas não podem ter fato gerador e base de cálculo próprio dos já discriminados na Constituição Federal e tem que ser não cumulativos, certo? Então, esses impostos residuais e contribuições residuais, o que vai acontecer com eles? Instituídos por lei complementar, eles não podem ter base de cálculo e fato gerador próprio dos já discriminados e não poderão ser cumulativos, tem que ser não cumulativos, certo? Então, quais seriam as qualidades desses impostos residuais e contribuições? Bom, vai dizer o seguinte, ó. Aí você vai trabalhar na seguinte ideia. Base de cálculo. Vou colocar assim, ó, diferente. Fato gerador diferente, que é diverso daqueles que já estão, né? Ou e não cumulativo. O que é ser não cumulativo? Ser não cumulativo significa que eu não posso transformar uma tributação cumulativa que a cada operação se agregue. A não cumulatividade ele implica que eu possa me creditar dos tributos cobrados anteriormente no momento do pagamento da dívida, certo? Então eu posso me creditar, eu posso abater dos créditos tributários cobrados anteriormente no momento do pagamento da dívida. Um pouco mais. Qual é os exemplos de não cumulatividade que nós temos hoje no sistema? Quais tributos são não cumulativos hoje? Existem dois que, de regra, ou na verdade na sua essência, serão não cumulativos. Um especialmente aí no teu concurso, né? O IPI e o ICMS, os dois são não cumulativos, certo? O IPI é uma obrigatoriedade de ser não cumulativo e aí faz com que sempre o encargo financeiro do tributo vá sendo passado para frente, fazendo com que o consumidor ele acabe arcando com toda a regra tributária. Então diz na questão 1 a seguinte ideia: é possível, desde que por meio de lei, estabelecer a substituição tributária da contribuição social sobre o lucro líquido. Verdadeiro, exatamente. Eu preciso de uma lei para colocar o sujeito no polo passivo. Precisa ser lei complementar? Não, não precisa ser lei complementar, porque a contribuição social sobre o lucro líquido não é uma contribuição residual. Ela já é uma contribuição que está na Constituição Federal, certo? Então não necessita. Agora, se eu alterar a palavra lei, aí no teu material, eu altero na questão lei por legislação, estaria correta a afirmação? É possível que, por meio de lei, desde que por meio de legislação, estabelecer a substituição tributária da contribuição social? Falso. Por quê? Porque legislação tributária, conforme o artigo 96 do Código Tributário Nacional, ela compreende lei e atos infralegais. Lembra até que o artigo 96 vai colocar entre aspas legislação tributária. Então ele diz a expressão, aí vai dizer legislação tributária compreende lei e compreende, aí ele diz lei, convenções, tratados, só que compreende também atos infralegais, como portarias, ordem de serviço. E ato infralegal não poderia colocar alguém no polo passivo de uma obrigação tributária principal, certo? Então, um ato infralegal ele não pode colocar alguém como devedor tributário, porque quem vai colocar alguém como devedor tributário é o povo, certo? E o povo manifesta isso mediante a sua lei. Então, quem é devedor tributário, quem decide é a lei, não é ato infralegal. Então, estaria errado se eu colocasse o conceito aí legislação, ok? Sempre quando é um fazer ou não fazer,
pode ser pela legislação. Quando é pagar, vai ser a lei. Bom, vamos adiante aí, porque nós estamos só na alternativa A, né? Diz a letra B, né? O contribuinte da contribuição social sobre o lucro líquido deve ser definido por meio de lei complementar. Já comentamos isso, certo? Não precisaria justamente pela exigência. Aí depois a letra C. O fato gerador da obrigação tributária da CSLL deve ser definido por meio de lei complementar. De novo errado, porque a lei complementar tem esse quadro aí que nós colocamos atrás, né? Que é justamente a exigência da lei complementar. Letra D. Não incide CSLL sobre a produção de papel destinada à impressão de jornais. Vamos lá para tentar entender. Por que essa questão está certa ou errada? Vamos pensar. Por que essa alternativa vai dizer não incide contribuição social sobre a produção de papel destinado à impressão de jornais? O papel e o jornal não são imunes? Vamos ver. Qual seria o critério da imunidade? Bom, nós temos as imunidades clássicas que estão no artigo 156 da Constituição Federal, certo? Então, artigo 156 da Constituição Federal. Por que foram criadas imunidades lá no artigo 156 da Constituição Federal? Porque a Constituição Federal é de 1988. E em 1988, o país queria repudiar totalmente a ditadura militar. E para então repudiar a ditadura militar, criou imunidades justamente para desenvolver algumas atividades que não andam ou não vão ao encontro da ditadura militar, certo? E sim afastam a possibilidade da existência da ditadura militar. E aí, portanto, criou as imunidades. Quais imunidades nós temos? Imunidade recíproca, imunidade dos templos, imunidade dos partidos políticos, imunidade dos sindicatos. E aí tem uma peculiaridade, porque esses sindicatos aqui são sindicatos dos empregados, sindicatos dos trabalhadores, certo? Não é sindicato dos empregadores, então é sindicato dos trabalhadores, essa sequência aqui. Imunidade das instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos. E aí lembra que aqui poderiam ser cobrados pelos serviços prestados, né? Poderiam ser cobrados, que eu não possa ter lucro, distribuição de lucro. E depois a imunidade, uma imunidade objetiva do livro, jornal, periódico. E termina aí a questão ligada à alternativa. E o papel destinado à sua impressão. Papel, certo? Então, imunidade do livro, jornal, periódico e o papel destinado à sua impressão. Então, essa qualidade aqui seriam as imunidades. Por que essa afirmação, então, ela parece que está certa, mas está errada? Porque, na verdade, as imunidades do artigo 156 da Constituição Federal, todas essas aqui, vão afastar a tributação de imposto, certo? Eu não pago impostos. Lembra que impostos não teria a mesma qualidade que tributos, e portanto serão devidos os tributos, enquanto os impostos não serão devidos, certo? Então essas entidades aqui, elas vão pagar contribuições, vão pagar as taxas, então pagam tudo. Que não paga seria os impostos, ok? Então por isso que ele diz lá, não incide CSLL sobre a produção de papel destinado à impressão de jornais. Olha, até poderia incidir porque não está colocado a figura
da imunidade do papel para contribuições. A imunidade do papel é para os impostos. E que imunidade seria essa, por exemplo, de um papel? Bom, a grosso modo, tu pode buscar a tributação, né? Um papel, antes de ser papel, era árvore, então já tem um IPI aí, certo? Já teve uma industrialização. Do papel, da árvore para papel, IPI. Bom, IPI quer dizer que na produção do papel destinado a contemplar um livro, jornal, um periódico, vai ter aí uma incidência de IPI. Aí toma cuidado, é para qualquer papel? Não, é para o papel higiênico, por exemplo, não tem, certo? Por quê? Porque não tem cunho cultural, né? Não vou utilizar ele para a cultura. Então é para livro, jornal e periódico, embora tenha uma importância, né? E ele é extremamente valorizado, né? Papel higiênico, né? Já viram? Vai no supermercado, ele vai sempre no melhor lugar, né, do carrinho, né? Então, o pessoal cuida com o papel higiênico, né? E é interessantíssimo, porque o papel higiênico tem um cuidado enorme e a função dele final vamos dizer assim, de menos importância, né? Ele acaba indo para o lixo depois, né, sujo. Mas em todo o processamento ele tem uma elevação enorme, né? Desde o momento que sai até a compra, chegar na sua casa, até na tua casa. Tu cuida tanto do papel higiênico para não molhar, cuida aqui, cara. Depois ele vai até tem até recipientes decorados para ele, né? Já viu? Tem uns que fazem volta e sai aqui, não sei o quê, né? E vai lá, ele tem todo um aspecto, é um rei, né? Mas depois se torna um plebeu aí, né? Então vai lá pro lixo, certo? Assim esse papel ele não é imune, certo? É o papel destinado ao livro, jornal, periódico, certo? Esse sim estaria abarcado aí pelo conceito da imunidade, né? E não qualquer papel. Então seria esse papel no que tange a arrecadação de impostos e não no que tange aos outros tributos. Essa é a sequência aí ligada dentro das imunidades. Essas são as principais imunidades que a gente já também faz uma retomada. Depois a gente vai aprofundar cada uma delas, ou algumas delas que são as pautas de questões. Mas lembrando que nos outros aspectos haveria pagamento de tributo. Só para retomar também um aspecto importante, que tem gente errando nas provas, posso fazer tem obrigação tributária acessória se eu sou imune? Então eu sou imune, tem obrigações tributárias acessórias? Tenho, né? Então, por exemplo, um templo de qualquer culto, ele tem que prestar a declaração de imposto de renda. Essa é uma obrigação tributária acessória. Até porque, se eu sou um templo de qualquer culto e não presto obrigações acessórias, não tenho obrigações acessórias, então eu, Juliano, sou um templo de qualquer culto, né? Aí você, não, tu não é. Tem faturamento? Não, eu sou mesmo. Não tem que fazer nada para provar. Então, evidentemente que um templo de qualquer culto tem que provar a sua condição. Assim como a instituição de educação, assistência social. Aliás, esses sujeitos aqui, talvez sejam aqueles que sejam mais fiscalizados. E, portanto, eles têm que ter obrigações tributárias acessórias. Lembra na tua prova o seguinte, obrigação tributária acessória todo mundo tem, certo? Fazendo ou não fazendo fato gerador, sendo contribuinte ou não sendo contribuinte, tendo isenção, tendo imunidade, sempre existirá a obrigação tributária acessória. Eu até posso não ter relação nenhuma com o fato gerador, mas eu tenho obrigações tributárias acessórias, sempre persiste. Porque a obrigação tributária acessória, ela não é de pagar, é um fazer, não fazer ou tolerar. Eu tenho que tolerar a fiscalização. Eu tenho que apresentar documentos ao fisco se assim sou chamado, certo? Se assim é exigido. Depois a letra E. Qualquer isenção relativa à contribuição social sobre o lucro líquido somente poderá ser instituída por meio de lei que regule exclusivamente a referida contribuição. Por que a letra E está errada? Ela diz o seguinte, qualquer isenção relativa à contribuição social sobre o lucro líquido, e eu posso ter isenção sobre contribuição social sobre o lucro líquido? Vamos pensar, posso ter isenção? Aí tem que construir um raciocínio assim, O que é uma isenção? Isenção é uma dispensa de pagamento de tributo. Que isenções tu conhece? De repente vai chegar na tua cabeça a isenção dos portadores de doença, do imposto de renda, que é uma que se fala muito, né? A isenção de portadores de neoplasia maligna, HIV, por exemplo, né? Tem isenção de imposto de renda. Bom, ele pode estar isento da contribuição social também, não tem problema. Qual é o problema dessa questão? É que ela diz que a lei que institui a isenção somente poderá instituir isenção exclusivamente para aquela contribuição. E, na verdade, a lei, eu posso ter uma lei que dê isenção para a contribuição,
que dê isenção para impostos, que dê isenção para taxas. A lei pode fazer tudo. Eu não preciso ter uma lei exclusiva para cada um dos tributos. Pode vir uma lei que dê isenção geral, de contribuição, de imposto, eventualmente de taxas, de contribuições de melhoria. Pode vir, não precisa ter uma lei específica que dê isenção somente para aquele tributo. Então, resposta correta aí, letra A, certo? É possível, desde que por meio de lei, estabelecer a substituição tributária da contribuição social sobre o lucro líquido. Lembra sempre que substituição tributária vai ser estabelecida por lei. É um instrumento normativo necessário aí para a exigência da tributação, certo? Basta você entender, é um critério bem lógico, que substituição tributária altera polo passivo. Para alterar polo passivo da relação, você tem que obrigatoriamente estipular aí que seja veiculado por lei e não por decreto, por ato infralegal, certo? Então essa conduta aí. Questão 2. Questão 2 vai te dizer, ó, determinado contribuinte reside em área situada na fronteira entre dois municípios, não sendo muito bem delineada naquela localidade. A separação geográfica entre as duas... ficou horrível, né? Não sendo muito bem delineada naquela localidade, separação geográfica entre as duas municipalidades. Respirei onde não tinha que respirar, né? Em razão dessa circunstância, ocorreu de dele ter sido notificado pelas duas fazendas municipais para pagar o IPTU. Nesse caso, deve o contribuinte. O que aconteceu? Eu tenho dois municípios aqui e, de certa forma, esses dois municípios, eles estão exigindo a tributação de um contribuinte do IPTU e do IPTU. Por quê? Diz a questão que a área aqui de limítrofe, ela não é muito bem delineada e, portanto, talvez o sujeito tenha uma parte em um município e outra parte em outro município. Então, havendo uma confusão, onde está localizada a propriedade predial e territorial urbana. Aí diz o seguinte, ó, nesse caso deve o contribuinte, letra A, pagar a totalidade dos impostos e ajuizar contra cada município a ação de repetição de indébito de metade do valor do IPTU. Não existe esse critério de proporcionalidade, né? Porque, olha só, eu não tenho como realizar meio fato gerador. Ou eu realizei o fato gerador ou não realizei o fato gerador. Ou eu sou o contribuinte ou não sou o contribuinte. Então não tem como criar critério de proporcionalidade na tributação, certo? Ou o sujeito é contribuinte ou não é, né? Não existe meio termo aqui, certo? Depois diz a letra B. Omitir-se de pagar o imposto perante as duas fazendas, uma vez que o caso configura bitributação. Bom, o caso até configuraria bitributação, certo? Porque a bitributação representaria duas pessoas jurídicas tributando sobre o mesmo fato gerador, certo? Então, duas pessoas jurídicas tributando sobre o mesmo fato gerador. Isto é bitributação, que é diferenciado do bis in idem. O que é o bis in idem e bitributação? Lembra sempre o seguinte, ó, bitributação é bi, certo? Bi são dois, né? Então, dois entes tributando, certo? Bitributação, dois entes tributando. Então, eu tenho bitributação, eu tenho duas entidades tributando aquele mesmo fato gerador, certo? Duas pessoas, para ficar mais técnico, né? Então, duas pessoas de direito, jurídicas de direito público, tributando sobre o mesmo fato gerador. Essa é a chamada bitributação. O que é o bis in idem? O bis in idem é a incidência da mesma espécie tributária sobre o mesmo fato gerador. Então, duas espécies tributárias idênticas sobre o mesmo fato gerador, certo? Então, duas espécies tributárias idênticas sobre o mesmo fato gerador. Isso seria o bis in idem, certo? Eu faço um fato gerador e aí vai o sujeito e diz o seguinte, ó, o que você tem aqui, ó? Quer ver, ó? Você tem aqui o fato gerador propriedade, e aí o mesmo fato gerador propriedade está sendo bitributado. O que significaria bitributado? Dois
estão tributando o mesmo fato gerador. Duas pessoas jurídicas de direito público estão tributando o mesmo fato gerador. Bitributação, certo? O que é o bis in idem? O bis in idem, ele já está ligado à mesma ideia, né? O bis in idem é tu pegar um mesmo fato gerador e bis in idem nele, entendeu? Então dá uma bisinhada nele, certo? Então, tu pega o mesmo fato gerador e toca um bis in idem nele. O que é tocar um bis in idem no mesmo fato gerador? É tu pegar aquele fato gerador e fulminar ele de tributação, e aí tá a peculiaridade, da mesma espécie tributária. É, por exemplo, olha só, tu pega um fato gerador e fica bisinhedando dele, certo? Então tu pegou o fato gerador aqui, ó, pega um fato gerador, por exemplo, propriedade, mesmo fato gerador que nós estamos trabalhando, propriedade. É você pegar a propriedade e começar a fulminar ela de imposto, certo? Tudo de imposto. Isso aqui é bis in idem, certo? É tu pegar o mesmo fato gerador e fulminar ele das mesmas espécies tributárias. Então eu peguei o mesmo fato gerador e digo, olha, tu vai pagar o imposto sobre a propriedade, mas também vai pagar o imposto sobre a propriedade, também vai pagar o imposto sobre a propriedade, também vai pagar o imposto sobre a propriedade. Então isso aí é bis in idem, certo? Isso é a figura do bis in idem. É o tributar com a mesma espécie tributária. Agora só toma cuidado, porque tem muitas questões que te induzem erro nesse conceito, que é o seguinte, ó. E eu posso pegar o mesmo fato gerador e tributar por imposto e por contribuição? Isso aqui é possível, certo? Eu pegar o mesmo fato gerador e tributar o mesmo fato gerador por imposto e tributar por contribuição. Poderia fazer. O que eu não posso é pegar o fato gerador e ficar tributando ele com a mesma espécie tributária. Ah, tu vai pagar taxa, 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 taxa. Isso não pode. Não pode pagar imposto, imposto, imposto. Agora eu posso dizer, tu vai pagar um imposto e uma contribuição. Quer ver um exemplo? Olha só. Eu pego o faturamento, e sobre o faturamento vai ter incidência de imposto e contribuição social. Então eu posso ter dois tributos sobre o mesmo fato gerador. Fato gerador, faturamento. Vou ter imposto e vou ter contribuição social, certo? Essa é a... Quer ver um exemplo claro que você tem aí, se você for, vai ser, né, juiz federal, você vai ter que pagar sobre o teu rendimento. Pergunto, 27,5% é enorme de imposto de renda, tá bom? Nós nem conversamos sobre a contribuição previdenciária ainda, certo? Que tu vai ter que pagar também. E também é sobre, aí chame como quiser, salário, subsídio, provento, não importa, vai ser tributado, né? Então, não importa a denominação jurídica do rendimento. Então, aí você tem, não esquece disso que te ajuda. Aí eu posso ter duas espécies tributárias sobre o mesmo fato gerador? Posso. Fato gerador salário de um empregado hoje, assalariado, ele vai ser fato gerador do imposto sobre a renda e vai ser fato gerador da contribuição previdenciária. Então ele vai ter dois tributos incididos sobre o mesmo fato gerador, totalmente permitido. Agora o que não poderia é eu pegar o fato gerador salário e incidir imposto sobre a renda e incidir outro imposto sobre o salário. Também não poderia acontecer, por isso que não existe, certo? Então aí não haveria. Essa é a ideia aí colocada, ok? Bom, vamos lá então. Por isso que a letra B está errada, e ela não está errada no conceito da bitributação, porque o caso é de bitributação, são dois municípios, dois que estão tributando. O problema é que ela não pode não pagar para ninguém se dois estão exigindo, né? Aí é interessante, né? Então o sujeito mais ou menos é o seguinte, ó, o sujeito está sendo investigado por investigação de paternidade por duas mulheres lá e por dois filhos e deve alimentos. Então não dê para ninguém, né? Então se são dois que estão pedindo, não sou pai de ninguém, né? Então não, tem que pagar no mínimo para alguém. Em algum lugar o tributo vai ser devido. Só que eu não sei ainda aonde que o tributo vai ser devido. A letra C, ajuizar a ação de consignação em pagamento. Bom, é uma saída razoável e jurídica. Eu vou ajuizar uma consignação em pagamento. O que é a ação de consignação em pagamento? A ação de consignação em pagamento é o sujeito que quer pagar, mas há uma dúvida sobre os credores ou então o credor não quer receber. A única saída na esfera tributária, se você tem duas exigências de duas
pessoas jurídicas de direito público, a única saída que ele tem é ajuizar uma ação de consignação em pagamento, certo? A única saída que ele tem, ajuizar uma ação de consignação em pagamento. Por quê? Porque aí ele faz a consignação em pagamento, coloca os dois municípios no polo passivo e diz o seguinte: senhor juiz, está aqui o meu IPTU, decida quem vai ficar com o IPTU, mas eu me liberei da obrigação. Eu estou liberado da obrigação pelo pagamento. Então a ação de consignação em pagamento, ela se presta quando duas pessoas estão exigindo, duas pessoas jurídicas de direito público estão exigindo tributo, ou então quando eu tenho uma atividade e eu tenho uma dúvida sobre qual tributo irá incidir, porque duas estão cobrando tributos diversos. Então significaria o seguinte, olha só, vamos supor que agora no final do ano isso vem à tona de novo. Eu seja uma empresa que eu faço brindes, certo? Então faço brindes, sabe? Canetas, relógios personalizados, calendários e tal, certo? Faço brindes. Eu pago ISS ou ICMS sobre isso? Isso é um serviço de fazer brindes ou eu estou te entregando uma mercadoria, uma caneta com o teu logotipo? E aí? Pois é, eu tenho cliente que a vida inteira pagou como mercadoria, né? E agora foi autuado pela prefeitura dizendo, não, isso aí é serviço que tu está fazendo. Tu não está vendendo uma mercadoria, porque as pessoas te encomendam para dizer, olha, tudo bem, faz 500 canetas lá com o meu logotipo. Então isso é, para o entender da municipalidade, um serviço. E acredito que vai ser tido como um serviço isso. Porque ela não vende, não é uma empresa que vende canetas, relógios, ela vende uma caneta personalizada, ela vende um relógio personalizado. Então isso é uma personalização. Então isso aqui, como é que ela resolveria? Ela tem que entrar com uma ação de consignação em pagamento, dizendo, ó, tá aqui o valor, decida o juiz se é caso de ISS ou se é caso de ICMS, aí você assegura ela. E o nome dessa ação que ela entra é ação de consignação em pagamento. Tem produtos que é extremamente complicado saber se é serviço ou se é mercadoria, certo? Tem alguns que a lei decidiu, quer ver? Por exemplo, tu compra, agora no almoço, tu vai lá e compra uma laminuta. Foi prestado um serviço ou tu comprou uma mercadoria no restaurante? Isso aí a Lei Candir resolveu. A Lei Candir disse que é uma mercadoria, certo? Só que tem vários aspectos que a lei não resolve. A lei não diz se é mercadoria ou é serviço. E aí gera um problema. Normalmente, quando o produto é sob encomenda, se entende que seria ISS, certo? Se entende que seria ISS. Quer ver um exemplo? Tu comprar um programa de computador, é ISS ou ICMS sobre o programa de computador? Como é que eu resolvo isso? Tem que analisar a situação, né? Se eu ligar para uma empresa que produz softwares e falar o seguinte, eu sou advogado, eu quero um programa customizado, personalizado para controlar os meus processos, monta aí para mim. Aí eles vão montar. O que está acontecendo? Estão fazendo um serviço e, portanto, vai incidir ISS. Agora, se eu sair daqui e for lá na loja de informática, comprar o Windows, o Office, que está lá na prateleira, eu vou pagar ICMS, porque aí é uma mercadoria, certo? Então, vai mudar bastante a estrutura aí, se é ISS, se é ICMS. Bom, moral da história, o que ajuda para essa questão aqui? Não importa muito esse aspecto, importa que, na dúvida sobre qual tributo pagar, ação de consignação, porque aí ela assegura o sujeito que não tem que pagar duas vezes. Depois diz lá, pagar metade de cada um dos impostos e ajuizar pedido de revisão do valor do IPTU junto aos dois municípios. E interpor recurso junto aos dois municípios para que eles definam qual deles pertence à área em questão. Na verdade, o município não vai fazer isso, né? Então, isso não é atribuição do município, eu tenho que me eximir daquela tributação. Certamente, um deles está cobrando inconstitucionalmente o tributo, porque não está na sua área. Agora, a medida protetiva que o contribuinte tem para fazer é ajuizar a ação de consignação em pagamento. Ficou claro isso para vocês? Certo? Então, ficamos aí com a letra C. A resposta correta é ajuizar ação de consignação em pagamento. Questão 3. Questão 3 vai te dizer: o sistema tributário brasileiro compreende tributos de diversas espécies. Em regra, quando uma pessoa jurídica de natureza industrial vende o produto à empresa comercial, sobre essa operação incidem. Vamos pensar. Então, operação de venda, compra e venda de um produto.
comprou e vendeu um produto de uma empresa industrial para uma empresa comercial. Uma indústria vendeu um produto para uma loja, certo? Bom, sobre quais tributos que eu possa pensar que vão incidir aqui? Bom, posso entender, vai pela regra mais rasa, né? Que a figura da indústria para a loja vai ter uma circulação de mercadoria. Tendo circulação de mercadoria, vai ter ICMS. Portanto, vai ter o I, então vai ter o imposto, certo? Só que, claro, não teria só ICMS, teria, por exemplo, o IPI também, ok? E sobre a operação, se a indústria faturou e teve lucro, vai ter o imposto de renda também, sobre essa operação aqui, certo? Então, o imposto ficaria claro aí, né? Taxas e impostos, apenas contribuições, taxas e contribuições, impostos e contribuições sociais. Então eu fico entre a letra A e a letra D, né? Ou vai ser taxas e impostos ou impostos e contribuições. Quando eu vendo uma mercadoria para alguém, eu não vou ter pagamento de taxa, certo? Sobre venda de mercadoria. Por que eu não vou ter pagamento de taxa sobre venda de uma mercadoria? Aí eu tenho que tentar pensar na hora da prova sobre qual atividade haverá a incidência da taxa. Sobre o que a taxa pode incidir? A taxa ela pode incidir sobre exercício do poder de polícia, e aí eu tenho que pagar uma taxa para ou sobre o exercício do poder de polícia. Isso aqui é uma atividade, eventualmente fiscalização. Quando eu tenho, por exemplo, vamos dar um exemplo de exercício do poder de polícia. Taxa de vigilância sanitária. A taxa de vigilância sanitária, ela é paga, por exemplo, pelo um restaurante, certo? Um restaurante vai pagar uma taxa de vigilância sanitária. Agora, toma cuidado, porque na verdade nós estamos colocando a seguinte ideia: se eu quero ter um restaurante em um município que faz vigilância sanitária, eu tenho que cobrar e pagar, melhor dizendo, uma taxa de vigilância sanitária. Agora não importa se eu vou pagar essa taxa porque eu vendi ou não vendi o bem. Então a questão deixa bem claro, quando uma pessoa jurídica vende produto, certo? Então, ainda que a pessoa jurídica tenha que pagar a taxa, sobre o ato de venda não vai ter taxa, consegue entender? Não vai ter uma taxa específica sobre o ato de venda daquele produto. Porque, por exemplo, vamos supor, eu quero fazer uma pizzaria, certo? Aí vem aquela grande ideia, né? Você tem sempre grandes ideias, né? Vou fazer uma pizzaria, um restaurante, tá, vamos fazer, montei. Tem que pagar a taxa de vigilância sanitária? Tem. Não entrou ninguém no restaurante. E um mês ninguém entrou no restaurante, fechou o restaurante. Eu posso pedir a restituição da taxa de vigilância sanitária porque eu não vendi nenhum produto? Não posso. Então aí está a ideia do porquê que a taxa não vai incidir sobre a venda, vai incidir sobre a fiscalização, certo? Aquela atividade de localização. Outro aspecto é que a taxa vai incidir sobre o serviço público. E aí, aquele serviço que é específico e divisível. Bom, o que você tem aqui? Vender indústria para uma loja não é um serviço público específico e divisível. Então não vai ter taxa sobre essa operação. Agora, contribuição social haverá? Sim, haverá. Porque lembra que nós falamos, a primeira questão que nós tratamos aqui foi a contribuição social sobre o lucro líquido. O que é uma contribuição social sobre o lucro líquido? Sobre o lucro da empresa, eu vou ter uma contribuição social. Sobre aquele critério de atividade lucrativa da empresa, eu vou ter uma contribuição social. E, portanto, haverá incidência da contribuição social sobre o lucro líquido. Quer dizer, eu vou vender, vou ter lucro, vou ter faturamento, haverá incidência de contribuição social sobre o lucro líquido. Não importa tecnicamente, vamos supor assim, quais empregados ou o que aconteceu. Isso não é uma contribuição previdenciária, é uma contribuição social. E sobre aquela contribuição social vai ter incidência sobre aquela venda vai ter incidência de contribuição social sobre o lucro líquido. Se não é para a venda, só para te equiparar aí, se eu sou industrial, eu sou um prestador de serviço, também vai ter incidência de contribuição social sobre o lucro líquido. Por exemplo, eu na advocacia, todo serviço que eu presto vai ter incidência
por exemplo, se eu prestar um serviço de R$1.000, vai ter incidência de ISS, vai ter incidência sobre a atividade da advocacia, vai ter incidência de imposto de renda da pessoa jurídica, vai ter incidência de contribuição social sobre o lucro líquido. O imposto de renda da pessoa jurídica vai ser 32% e depois vezes 15%. Contribuição social vai ser 32% vezes 9%. PIS vai ser 3%, COFINS vai ser 3% e PIS, que é o Programa de Integração Social, para que quando eu saia na cidade eu veja o povo integrado socialmente, que é isso que a gente vê, sem exclusões, não tem pessoas que vivem à margem da sociedade, então a gente paga 0,65%, né, para que nós tenhamos uma integração social, certo? Então essa é a finalidade constitucional. E lembra que, de certa forma, eu não posso reclamar, né, porque isso vai para programas que integram socialmente a sociedade, certo? Essa é a ideia. Então a finalidade constitucional está indo para aquele programa. Eu não posso reclamar, vi um mendigo na rua, quero meu dinheiro de volta. Não posso, entendeu? Então está indo para o programa de integração social. Porque na verdade agora, no 13º salário, né, no momento que o empregado, por exemplo, que recebe um salário mínimo, ele vai receber o 13º salário dele. E ele vai ter um cartãozinho, que é o cartão do PIS, e ele vai poder sacar também mais um salário, certo? Justamente por quê? Porque a sociedade custeou o ano inteiro o programa de integração social. Aí agora ele vai sacar mais um salário e ele vai se integrar mais na sociedade, vai poder levar o filho dele aí, comprar um presentinho legal e tal, entendeu? Então essa é a ideia aí dada pela Constituição. Por isso que todo mundo tem que colaborar com a tributação, certo? Essa é a ideia aí. Por isso que a sonegação fiscal é um dos crimes mais nefastos que existem, né? Porque sonega, então busque não sonegar, né? Tu sonega e tem uma repercussão social, né? Tu tá sonegando aqui e as coisas estão batendo em você diretamente, certo? A sonegação te atrapalha, né? Atrapalha o sonegador, porque tu vai ter mais dinheiro. E esse mais dinheiro que tu vai ter é um dinheiro que deixou de ir para o Estado, para ele custear. Porque o sonegador fica doente também. E aí ele vai enfrentar a fila no hospital, né? O sonegador compra um grande carro. E aí vão assaltar ele, né? Justamente aquele. Porque justamente aquele sujeito que deveria ser incluído socialmente não vai ser, entendeu? Porque o Estado não teve dinheiro para incluir ele socialmente, certo? É isso que vai acontecer. Na verdade, o aspecto da tributação, a sonegação no país é bilionária, né? Então, se diz que se não tivesse sonegação, aliás, bilionária não, trilionária, se não tivesse sonegação, o orçamento do Brasil seria duplicado em um ano. O orçamento do Brasil é de 2 trilhões de reais, o orçamento da União Federal, 2 trilhões de reais. Se não tivesse sonegação, a União Federal ia arrecadar 4 trilhões de reais, certo? Então seria o dobro da arrecadação. Mas é o aspecto, justamente não estou botando a culpa no sonegador, né? O problema também é que o país não cobra muito tributo e não dá nada em troca. E aí o sujeito que é industrial e ele fica olhando, por exemplo, o Congresso Nacional, ele fica louco, né? Então ele sai para trabalhar todo dia e o pessoal pega o dinheiro dele e faz uma farra, né? Aí não tem, né? Aí não tem como admitir que o sujeito queira pagar tributo, né? Certo? Depois, então ficamos com letra D, né? Impostos e contribuições sociais, certo? Questão 4, portanto, peguem lá. Aí diz: com relações às prerrogativas constitucionais da União sobre os estados e municípios, assinale a opção correta. Letra A. Constitui competência da União instituir isenção do imposto sobre heranças, legados e doações, desde que essa isenção afete apenas um estado específico. Então vamos entender aí. A União pode instituir isenções sobre o imposto, aí diz lá, sobre heranças, legados e doações. Qual é o imposto que incide sobre heranças, legados e doações? ITCD, certo? Ou alguns chamam de ITCMD, né? Imposto sobre transmissão, causa mortes e doação, que ou é no inventário ou é na doação, certo? Então, ITCD, que é o critério aí. Ou o sujeito morreu e, portanto, passa por causa mortes, ou então é por doação. Equipara a morte à doação, né? Porque vai doar, tá louco, né? Então, mas é basicamente isso, né? Equipara a morte à doação, quando não deriva de uma causa onerosa e jurídica, portanto. Melhor dizendo, não jurídica, mas uma causa onerosa, né? Um contrato, né? Não derivaria daí. Aí ele está dizendo o seguinte, ó, que a União ela tem competência
para instituir isenção do ITCD. O ITCD é um imposto de natureza estadual, municipal ou federal? Estadual. Não fica na dúvida aqui. Aqui tem uma regra para você entender. Olha só. Muito se fala, né, tem uma discussão bem grande aí, que é o ITBI, que é do município, e o ITCD, que é estadual. Isso aqui cai bastante, normalmente confunde. Bom, olha só. Aqui no Rio Grande do Sul dá para tu gravar bem, porque é do estadual, né? O ITCD é sobre morto, entendeu? O estado do Rio Grande do Sul está morto financeiramente, quebrado, entendeu? Então pensa, faz essa vinculação aí, né? Uma vez eu falei, depois um aluno me encontrou, eu gravei com aquela ideia lá, né? Então, talvez resolva, certo? Então, o ITCD é sobre mortos, né? Para o estado, então, né? Financeiramente está quebrado, né? Então é para o morto, né? E o Inter está sempre vivos, né? Então, transmissão Intervivos, certo? Então é do município aí. Tu mora em Porto Alegre, o Inter está aí, né? Vivos, né? Intervivos. Imposto municipal. É uma transmissão Intervivos, transmissão de bens imóveis e Intervivos, né? Que é a compra e venda propriamente, né? Não deriva do fato morte, né? E é interessante, já caiu também em questões, uma arrecadação imobiliária. Olha só. Um imóvel, certo? Que é uma transmissão imobiliária, portanto, se eu recebo ele por herança, eu pago ITCD, certo? Se eu recebo ele por contrato de compra e venda, é ITBI. Eu não vou ter a incidência dos dois. Ou vai ser ITCD ou vai ser ITBI. Porque se eu tivesse a incidência dos dois, eu estou naquele conceito de bitributação ou bis in idem. Bom, eu posso entender. Isso aqui seria típico caso, primeiro caso de bis in idem, porque eu estaria pegando o fato gerador, que é a transmissão, e colocando dois impostos sobre ele. Certo? Fato gerador, transmissão. Aí eu pego e coloco dois impostos de mesma natureza, mesma espécie aí, sobre aquela tributação, certo? Então, aqui estaria errado. Ou vai ser ITCD ou vai ser ITBI. Vai depender da causa. Causa mortos ou causa vivos, né? Que é a transmissão direta de compra e venda. Bom, não é diretamente isso que pergunta a questão, né? A questão, ou a alternativa, ela pergunta aqui se o ITCD... se a União Federal poderia dar isenção do ITCD. Como nós falamos que o ITCD é um tributo estadual, lembra que a União Federal tem a chamada vedação da isenção heterônoma. O que seria a isenção heterônoma? A isenção heterônoma seria a proibição que é dada pela Constituição Federal da União Federal dar isenção de tributos que não são de sua competência, certo? Então não poderia a União Federal isentar tributos que não são da sua competência. Só que tem uma peculiaridade dentro disso. Lembra que quando a União Federal está em nível internacional, o nome dela não é mais União Federal. É República Federativa do Brasil. Que eu vi uma vez um candidato falar os Estados Unidos do Brasil, né? Então, mas mudou, né? Foi já, né? Agora é República Federativa do Brasil, né? Então, a União Federal, quando está em nível internacional, ela é a República Federativa do Brasil. O STF entendeu que o presidente da República, em nível internacional, na chefia da República, portanto, da República Federativa e da Federação, ele pode conceder isenção, fazer acordos e tratados internacionais, concedendo isenção de tributos que não são da competência da União Federal, de tributos estaduais e municipais. Isso aconteceu, e vamos dizer assim, um dos leading cases, né, sobre essa matéria aí, foi o caso do gasoduto Brasil-Bolívia. O que aconteceu no gasoduto Brasil-Bolívia? O governo federal fez uma convenção, né, um acordo internacional com a Bolívia, dando isenção de ISS para a instalação do gasoduto Brasil-Bolívia, certo? Então foi isento de ISS. O que aconteceu? Nós temos o presidente da República dando isenção de tributo municipal, o que de certa forma é vedado, vedação da isenção heterônoma, certo? Então, vedação da isenção heterônoma. Só que tem um porém nisso tudo. O porém nisso tudo é que, quando foi dada a isenção heterônoma, foi dada pela União Federal e não
a vedação da isenção terrorista é proibida pela União Federal e não pela República Federativa do Brasil. Então o STF julgou constitucional a isenção dada pelo chefe da República para tributos municipais, certo? Quando está na titularidade da República Federativa do Brasil. Porque, na verdade, a explicação é que não existe União Federal em nível internacional, né? E o que a Constituição Federal veda expressamente é a isenção ou é a proibição da União Federal isentar tributos municipais, agora não a República Federativa do Brasil, certo? Então diz lá, ó, constitui competência da União instituir isenção do imposto sobre heranças, legados e doações, desde que essa isenção afete apenas o Estado específico. Falso, porque isso é isenção heterônoma. Fica vedada a União dar isenção de tributos que não são da sua competência, a não ser que eu seja a República Federativa do Brasil em nível internacional. Letra B. A União cabe definir as alíquotas do imposto sobre propriedade de veículos automotores a serem aplicados em cada Estado. Quem é que vai definir a alíquota do IPVA de cada Estado? Quem vai definir a alíquota do IPVA de cada Estado é o Estado, certo? Então o Estado, no momento de fazer a lei, ele vai definir a sua alíquota, certo? Eu até posso pensar, e há uma competência de definição de alíquotas na Constituição Federal, e olha a peculiaridade da questão. Olha só. Se eu pegar o artigo, a Constituição Federal lá no artigo 150, ou melhor, 145, deixa eu pegar aqui para você ter uma atenção aí na questão, né? O 145 ele inicia todo o sistema tributário nacional, né? 145 da Constituição Federal. Então ele trabalha com, normalmente aqui do 145 em diante, ele vai trabalhar com limitações ao poder tributário. Depois ele começa a elencar cada um dos impostos. Aí no 153 você tem os impostos da União, no 155 os impostos dos estados e do Distrito Federal, e depois na seção 5 você vai ter 156, né, que seria aí os impostos do município, certo? Então lá nos impostos do estado você tem o artigo 155, ó, compete aos estados, ao Distrito Federal e ao Distrito Federal instituir imposto sobre, inciso 3, propriedade de veículos automotores, certo? Então essa é a estruturação. No inciso 3. Aí vem o seguinte, ó, parágrafo 3º. Deixa eu pegar aqui. Aliás, parágrafo 1º, vai dizer, ó, o imposto previsto no inciso 1, que é a transmissão causa-mortes. Depois o parágrafo 2º, o imposto previsto no inciso 2 atenderá ao seguinte. Aí diz lá, será não cumulativo no inciso 1, está acompanhando aí? Então, a isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário, poderá ser seletivo. Então ele vai colocando vários aspectos. Aí diz o inciso 5º do parágrafo 2º do artigo 155. É facultado ao Senado Federal, aí diz lá, estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas, mediante resolução de iniciativa de 1/3 aprovado pela maioria absoluta de seus membros, que é do ICMS. Letra B. Fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver conflito específico, certo? Então ele, eventualmente, se tem um conflito de competência, ele pode resolver fixando alíquotas máximas. Aí você tem o parágrafo 6º, certo? Desse artigo 155. Então pega aí o parágrafo 6º do artigo 155. Artigo 155 da Constituição Federal, no seu parágrafo 6º, vai dizer o seguinte, ó, o imposto previsto no inciso 3, que é o IPVA, inciso 1, terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal, e inciso 2, poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo e utilização. Aí diz o seguinte, a União Federal, o Senado Federal vai fixar alíquotas mínimas. Aí eu leio a questão, ó, a União cabe definir alíquotas do imposto sobre propriedade de veículos automotores a serem aplicados em cada estado.
Mesmo que eu entenda, mas sim, tem competência do Senado para fixar alíquotas mínimas, essa questão está errada, porque não é o Senado que vai fixar a alíquota do Estado do Rio Grande do Sul. O que o Senado vai dizer é que todos os estados não podem cobrar menos, por exemplo, de 2%. Se o Estado do Rio Grande do Sul quiser cobrar 10%, ele cobra. Então ele vai fazer uma lei. Então é a definição de alíquotas. O mesmo, olha só, e aí não é importante do IPVA, por isso que eu li os outros parágrafos. O mesmo se aplica ao ICMS, certo? O ICMS, você veja que tem faculdade para o Senado Federal fixar alíquotas mínimas e máximas, certo? Só que quem é que vai fixar a alíquota do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul? A lei do Estado do Rio Grande do Sul, não é a União Federal. O que vai fazer o Senado, e aí eu poderia representar a União Federal, é estabelecer um lapso de alíquotas, das alíquotas máximas e mínimas. Agora, a alíquota de cada estado vai ser definida pela lei estadual. Ficou claro isso para vocês? Então, por que o Senado Federal faz definição de alíquotas máximas e mínimas? Só para tentar atenuar a guerra fiscal. Para dizer, estados, vocês podem andar aqui, dentro de 1 a 20%. É aqui que tu vai andar. Aí o estado vai escolher fixar a alíquota que quiser, certo? Então esse é o critério aí. Depois, letra C. Cabe à União criar imposto sobre serviços de qualquer natureza em municípios que não tiverem instituído essa exação, embora a competência para cobrá-los seja dos próprios municípios. Se o município não institui imposto sobre serviços, a União pode instituir? Não pode instituir. Cada um tem o seu imposto, né? Se o município não instituir imposto, o que vai acontecer é que o município não pode cobrar imposto sobre serviço. É isso que vai acontecer, né? Então ele não pode criar, porque na verdade o não exercício da competência não implica delegação de competência para outro ente federativo. Eu não instituí o ISS, então a União vai instituir? Não pode instituir. Se assim fosse, eu poderia dizer a União não instituiu o imposto sobre grandes fortunas, então o Estado vai instituir nos limites territoriais. Não pode também, porque cada um tem a sua competência delineada. Não poderia invadir a competência, certo? Por isso, a letra C está errada. Letra D. A União compete realizar a cobrança do imposto sobre serviços de qualquer natureza em municípios que, embora tenham instituído essa exação, não estejam cobrando. Totalmente falso, né? Como é que a União vai ficar cobrando ISS se o município não cobra? O problema é do município, a competência é municipal, certo? O mesmo acontece. O Estado não cobra ICMS, a União Federal vai cobrar? Claro que não, né? Você não vai ter a Procuradoria da Fazenda Federal cobrando ISS, cobrando ICMS, vai cobrar os tributos que são de competência da União Federal, certo? Essa é a estrutura. E a letra E. Compete à União, por meio de lei complementar, regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, podem ser concedidos pelos Estados isenções, incentivos e benefícios fiscais. Vamos tentar entender isso aqui, olha só. Poderia marcar essa por exclusão, porque embora essa alternativa seja bem difícil, todas as outras são bem razoáveis para afastar, certo? Que é basicamente entender a competência tributária. Às vezes o sujeito vai para uma questão buscando saber ela, né? Então, eu quero saber a questão, se eu não sei eu vou errar. Na verdade, não precisa saber a questão, tu tem que saber marcar a resposta correta. Essa é a ideia, certo? Ainda que eu não saiba, eu posso saber marcar a resposta correta. Basta ir por exclusão, né? Porque olha só, sinceramente, tu marcar na letra A que a União pode isentar ITCD é um critério que dói o ouvido, certo? Na letra A, acolher a letra A. A letra B, que a União vai definir o IPVA de cada um dos estados, também é forçar aí, né? Letra C, a União criar imposto sobre serviço de qualquer natureza, também. E a letra D, afirmar que a União vai cobrar o ISS do estado, pior ainda, certo? Então ficaria com a letra E. O que significa a letra E? Agora explicando ela sem precisar entender. Olha só. Então daria para acertar sem entender a questão, né? Mas o que diz a alternativa? A alternativa ela trabalha diretamente com o ICMS, certo? O que acontece com o ICMS? Olha só, ela diz o seguinte, ó, compete à União, por meio de lei complementar, regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, podem ser concedidos pelos Estados isenções, incentivos e benefícios fiscais. Olha só, que tipo de
percebe isso, essa matéria é bem importante, acho que vai te ajudar bastante na hora da prova. Que tipo de tributo o Estado pode cobrar, certo? Bom, vamos pensar. O que mais ele pode cobrar são os impostos. Aí o Estado poderia cobrar ICMS, que é o principal deles, ITCD, IPVA, certo? Nós temos um problema hoje em nível nacional, que é a chamada guerra fiscal entre os estados no que tange ao ICMS, certo? Por que uma guerra fiscal? Na verdade, você vai ter guerra fiscal em todos eles. Só que como a arrecadação de IPVA e de ITCD é baixa, certo? Arrecadação de IPVA e ITCD é baixa, eu não vou ter guerra fiscal no que tange aí a ITCD e IPVA, embora tenha, mas ela não repercute financeiramente, ela não é tão importante. Qual é a guerra fiscal do IPVA? Cada sujeito, cada estado fixa uma alíquota do IPVA, certo? Acontece que às vezes eu busco emplacar o meu veículo num estado que tem uma alíquota de IPVA menor. Então, às vezes tu vê um veículo, por exemplo, circulando aqui em Porto Alegre, né, emplacado em Foz do Iguaçu, no Paraná, em Belo Horizonte. Por que tem isso? Porque, na verdade, o IPVA do Paraná, ele é menor que o IPVA, a alíquota é menor do que o Rio Grande do Sul. Então, o sujeito vai lá e emplaca o veículo lá. Só que aí teria que fazer prova que tem domicílio lá. Então, muda um pouco todos os critérios, certo? Tem guerra fiscal, mas ela não é tão relevante. A principal guerra fiscal é do ICMS, certo? O que é guerra fiscal no ICMS? É o seguinte, ó. Aqui eu tenho Rio Grande do Sul, tenho Santa Catarina e tenho Paraná, certo? Aí eu sou uma indústria, Eu vou lá e quero me instalar na região sul. Se eu quero me instalar na região sul, eu percebo, bom, o que uma indústria vai fazer para se instalar? Fazer um planejamento tributário, ela vai pensar onde eu vou pagar menos tributo. Porque se eu pago menos tributo, o meu produto sai mais barato. Essa é a sequência aí que a indústria vai pensar. Vamos supor, ela vai chegar no governador do estado do Rio Grande do Sul, se for de porte, vai dizer, qual é o ICMS que tu me dá? Aí o estado do Rio Grande do Sul vai dizer, o meu ICMS aqui é 17%. Mas para você, eu baixo para 15%. Certo? Aí ele vai chegar lá em Santa Catarina e vai dizer, olha, tudo bem, governador do estado de Santa Catarina? Acontece o seguinte, ó, eu tô louco para me instalar lá no Rio Grande do Sul, vou gerar 2.000 empregos. Quem sabe, tu não quer que eu me instale aqui, mas me dá uma colherzinha aí, né? O estado do Rio Grande do Sul me deu 15. Me faz uma forcinha, tá bom, eu te dou 12. Ah, então eu vou para lá. Aí eu volto aqui no governador do estado do Rio Grande do Sul e digo, ó, não vai dar, desculpa aí, até queria ficar aqui, mas o Santa Catarina me deu 12. Então, e tu me deu 15, então eu vou ter que ficar em Santa Catarina. Aí o Tarso tá saindo, o cara da porta, não, chega aqui. Tá, eu baixo para 10 aí, certo? Baixo para 10. Aí ele vai tudo isso e conta lá no Paraná. O Rio Grande do Sul me deu 10, não quer atrair investimento aí, gerar emprego. Depois todo mundo vai ficar falando, tem um bom governador e tal, tu atrai investimento. É verdade, então eu baixo para 8. E aí assim vai, a indústria vai lá. E na verdade essa indústria, quem é essa indústria que normalmente é uma multinacional, tá nem aí para a nação em si, para o povo, para gerar renda aqui, porque o interesse dela é internacional. Não que esteja errado, porque não guarda raízes com o país, né? Então isso aqui faz com que todo mundo, aí tem uma expressão que fica bem adequada, todos os estados ficam se prostituindo aqui, entendeu? Eles ficam tirando, mas essa é a expressão correta, ele fica se prostituindo porque ele diz, olha, eu vou abrindo mão das minhas regras e eu vou dando benefício para ficar atraindo o Estado. Então eu levo a minha arrecadação lá embaixo. Aí daqui a pouco eu tenho uma grande empresa que se instala aqui por 3%. E quem é que perde com a guerra fiscal? Isso aqui é guerra fiscal do ICMS. Quem é que perde com a guerra fiscal? Todo mundo, né? Perdeu em si todo o país com a guerra fiscal. Por quê? Porque eu atraí um investimento que não vai pagar quase nada de tributo, certo? E de certa forma, tem um aspecto louvável porque a empresa gera emprego. Agora, tem um problema enorme porque ela não vai pagar tributo. Ela vai competir em condição desigual. Então, vai acontecer isso. Por exemplo, a região Nordeste é aquela que dá maiores incentivos. Hoje, a Bahia, por exemplo, é um polo atrativo da indústria.
tem empresas que eu presto consultoria que tem sede aqui no Rio Grande do Sul e no Nordeste. Eles estão aqui no Rio Grande do Sul por favor, porque nasceram aqui, a família é aqui, então eles mantêm uma unidade aqui. Mas tudo está fora do Rio Grande do Sul, justamente porque tem um estado que oferece 7% de ICMS, 8% ou até 0%. Então eu vou para lá. Né? Você tem uma ideia, eu conto isso para você ver a amplitude da guerra fiscal, né? Tem a mesma indústria. Aqui no Rio Grande do Sul, a indústria tem ônibus com ar-condicionado para buscar os empregados em casa, porque é uma exigência dos sindicatos dos empregados, né? Com televisão, porque eles têm que ver novela e tal, né, quando sai, não que seja um critério, mas é atrativo, né, tem que tratar bem o empregado, eles fizeram um acordo com o sindicato. Na refeição, no refeitório deles, eles servem uma taça de vinho, certo? Tem que servir uma taça de vinho, de acordo com o acordo que fizeram com o sindicato. Obrigatório servir no refeitório uma taça de vinho, aqui no Rio Grande do Sul. Essa empresa tem uma mesma unidade na Bahia, certo? Lá na Bahia acontece o seguinte, o refeitório dela é um cano cortado no meio que passa água quente, certo? Aí o sujeito que é empregado, ele vai lá e coloca a marmita dele lá para esquentar, leva de casa, coloca a marmita e esquenta. Se ele não leva a marmita, ele fica olhando a água, certo? Se ele levou, ele vai esquentar. A mesma empresa, aqui no Rio Grande do Sul e na Bahia, tem essa situação totalmente diferenciada. Tu acha que o sujeito vai se instalar onde? Ele vai passar tudo para lá, porque lá o custo dele é mínimo, certo? Frente aqui, o sujeito que exige ar-condicionado, TV, vinho, taça de vinho e tal, né? Então, sobremesa, tal, né? Buffet de sobremesa, né? Então, cheesecake e tal, né? Depois, né? Então ele vai exigindo vários atributos. Então é assim, para reduzir essa guerra, e aí isso tem uma repercussão enorme perante a União Federal, certo? Aí se criou a seguinte regra, só para tu entender. A União Federal, ela vai regular aspectos do ICMS. Embora ela não possa regular a alíquota, porque a competência é do Estado, ela vai regular aspectos para tentar acabar com esta guerra fiscal, porque no fim de tudo nós pertencemos à mesma federação. Então não deveria estar brigando com o Paraná, ou com Santa Catarina ou com São Paulo. Tudo está na mesma federação. Então a União Federal, ela tenta regular isso, e aí ela diz lá, ó, compete à União Federal por meio de lei complementar, verdadeiro. Existe uma lei hoje, que é a Lei Candir, já ouviu falar na Lei Candir? A Lei Candir não é uma lei estadual, ela é uma lei federal, certo? Não é uma lei municipal, ela é uma lei federal. E ela vai dizer os requisitos, tem duas leis, a Lei Candir e a Lei Complementar 24, certo? A Lei Complementar 87, que é essa aí, a Lei Candir, e a Lei Complementar 24. São duas leis federais, certo? Duas leis federais que vão regular a forma de você outorgar benefícios e incentivos fiscais, certo? E a forma como eles estabelecem esses benefícios e incentivos fiscais é que para um Estado conceder um benefício fiscal, tem que ser dado mediante convênio entre os estados. Qualquer benefício do ICMS que implique renúncia fiscal teria que ser feito por convênio dos estados. Então, o que significa isso? Eu chamo todos os estados da federação e convenço eles que eu tenho que fazer uma renúncia fiscal, que eu tenho que reduzir a arrecadação de ICMS para atrair investimentos. Se os estados aprovarem este convênio, aí eu posso dar a renúncia fiscal, eu poderia dar a alíquota reduzida, eu poderia dar uma isenção. Conseguir entender o que está estabelecido pela lei? A União Federal, olha só, a União Federal e a Constituição pensou assim, no intuito de afastar a guerra fiscal entre os estados, tentou regular as formas de concessão de isenção e de renúncia dos estados mediante lei complementar. Aí vieram duas leis complementares, a Lei 87, que é a Lei Candir, e a Lei 24, Lei Complementar 24, certo? A Lei Candir é que regula vários aspectos do ICMS, a 24 regula alguns aspectos, mais importante é a Lei Candir. Essas duas leis complementares estabeleceram que renúncia e isenção fiscal tem que ser dada
e autorizada por convênio entre os estados. Então eu tenho que levar um convênio, tenho que chamar todos os representantes dos secretários da Fazenda e fazer um convênio com eles para que eles autorizem aquela isenção fiscal que vai ser dada, aquela renúncia fiscal que vai ser dada, certo? Isso que pensou a federação. Moral da história, hoje os estados concedem isenção mediante convênio, autorização em convênio, a maioria não. A maioria pega e coloca a alíquota que quer lá. Então, a GM vai se instalar, então tá, vai. Alíquota zero aí por 3 anos. Mas tu não pediu autorização do convênio. Não pedi. Mas eu tenho o poder de fazer a minha lei. Então a lei é inconstitucional. Tá bom, então vá ao STF e diga que ela é inconstitucional. Enquanto não for inconstitucional, vou continuar a alíquota zero. Então, hoje os investimentos eles são atraídos em desrespeito à Lei Complementar 87/24 e a convênios. Certo? Porque toda renúncia deveria passar por um convênio. E hoje, normalmente, ela não acaba passando por um convênio. Existe uma proposta de súmula vinculante no Supremo Tribunal Federal que toda isenção fiscal tenha que ser autorizada obrigatoriamente por convênio entre os estados. Obviamente que nós estamos falando de isenção fiscal do ICMS. É uma proposta de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Não está aprovada, mas é uma proposta de súmula vinculante. Todas as isenções que os estados queiram conceder têm que ser previamente autorizados por convênio, sob pena de inconstitucionalidade. É basicamente assim o texto da súmula vinculante. Tamanhas causas que chegaram ao STF em desrespeito a isso, certo? Então, consegui entender por que a letra E é verdadeira? É justamente por isso, porque a lei complementar ela vai regular a forma como, mediante deliberação, dos estados do Distrito Federal podem ser concedidos pelos estados isenção, incentivos e benefícios fiscais. Vamos dar um aparato legal para isso. Né? Pega lá o artigo 155 da Constituição Federal. O 155 é aquele que vai trabalhar com ICMS, né? Que diz lá, impostos, dos impostos estaduais e federais, né? Estaduais e distritais. Aí no inciso 12, quer dizer, inciso 12 vai dizer o seguinte: cabe à lei complementar, pegou lá, inciso 155, inciso 12. Aí diz a letra G, ó, cabe à lei complementar, letra G, regular a forma como, mediante deliberação dos estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. E a forma como vai ser dado vai ser por lei complementar, né? Porque exige aí o artigo, e a lei complementar é a lei complementar 24 e a lei complementar 87, que é a lei Candir, certo? E vai afirmar que a forma como dar incentivos é por convênio, certo? Convênio dos estados. Ficou claro aí para vocês? Esse é o aspecto aí da afirmação, então, da questão 4. Ficamos com a letra E, Equador, a resposta correta. Certinho? Então tá bom. Vamos fazer um intervalo, então depois a gente retorna aí para continuar os comentários.